O último exorcismo do Padre Cícero. Neste vídeo, você vai conhecer uma história que poucos ousam contar. O dia em que Padre Cícero enfrentou algo que nem a fé mais firme podia compreender. Era uma jovem simples, do sertão, que começou a agir de forma estranha. A família dizia que era doença. O povo dizia que era castigo. Mas só Padre Cícero teve coragem de se aproximar e enfrentar o que ela carregava dentro de si. O que aconteceu naquela casa isolada fez o povo de Juazeiro tremer. Alguns dizem que foi milagre. Outros, que foi um aviso. Mas a verdade mesmo ficou enterrada com o tempo. Se você gosta de histórias como essa, se inscreva no nosso canal. O legado do Padre Cícero. E se o vídeo te tocar de alguma forma, deixe seu like e compartilhe com quem também precisa conhecer esse episódio esquecido da fé. O ano era 1923. O sertão estava seco como nunca. A terra rachada se esfarelava ao toque dos pés descalços, e o sol parecia bater direto nos ossos. Os ventos vinham quentes, carregando poeira e o cheiro amargo de planta morta. Até os galos cantavam mais fraco, como se soubessem que algo no ar havia mudado. Na pequena vila de Baixa das Almas, onde as casas eram feitas de barro e esperança, vivia uma menina chamada Sebastiana. Tinha apenas 14 anos, mas carregava nos olhos um silêncio antigo. Era filha de lavradores, pobres como todo mundo dali, mas com uma fé que fazia até as pedras da estrada se calarem. Rezavam antes de plantar, antes de colher. Mesmo quando não havia o que plantar, nem o que colher. Sebastiana era doce, de sorriso tímido, com cabelos longos que viviam trançados pela mãe. Gostava de desenhar com gravetos na terra e conversar com o céu. Para ver se Deus responde diferente hoje, dizia. Mas numa madrugada de lua nova, quando o céu era só breu e o silêncio pesava nos telhados, ela acordou, gritando. Gritava como se estivesse sendo rasgada por dentro. A mãe correu, tropeçando nas tábuas do chão. Encontrou a filha encolhida no canto do quarto, os joelhos no peito, os olhos arregalados demais para uma criança. Ele tá aqui, mãe, tá aqui dentro da parede. A voz dela vinha fraca, mas era como se viesse de um lugar fundo. Disse que ouviu um sussurro. Que o sussurro a chamava pelo nome. Que prometia levar tudo, a casa, a alma, o dia, se ela não deixasse ele entrar. A mãe rezou. Jogou água da moringa. Fez o sinal da cruz 3 vezes na testa da filha. Mas nada adiantava. Na noite seguinte, o pesadelo voltou. E pior. Sebastiana acordou falando com outra voz. Uma voz que não era dela. Grossa, arranhada. Uma voz que parecia sair de um túnel, de um poço sem fundo. Era como se o peito dela tivesse virado caverna. Ela arranhava as paredes com as unhas. Ria como se tivesse mais de uma boca. Falava em línguas. Chamava pessoas da vila pelo nome. Revelava pecados que ninguém tinha coragem de confessar. Dona Marina se deita com o vaqueiro toda quinta. O batismo do menino foi falso. O padre estava embriagado. O velho Alfredo matou o irmão e enterrou no curral. A vila se encheu de medo. Ninguém queria chegar perto da casa. Nem os cachorros latiam mais por ali. Um deles, o mais velho, uivava o dia todo sem motivo. O sino da capela bateu sozinho numa tarde. A menina passou a falar com alguém que ninguém via. Olhava pro teto e dizia sim, eu vou, tá bem, mas não agora. Ele ainda tá aqui, ele não foi embora. A avó, mulher de fé antiga, foi a primeira a dar nome àquilo. Isso não é doença, isso é coisa ruim. E só tem um que pode enfrentar. Naquela semana, a casa virou um centro de medo e murmúrio. As pessoas passavam com pressa na frente.
Algumas jogavam sal grosso na entrada. Outras deixavam folhas de arruda amarradas nas cercas. Havia um silêncio estranho no ar, como se o tempo segurasse a respiração. No fim da semana, o pai de Sebastiana cedeu. Colocaram a menina sobre um catre de varas. Amarraram seus pulsos com panos brancos e subiram com ela num carro de boi. O som das rodas de madeira era como lamento arrastado pela estrada seca. Levaram consigo uma garrafa d'água, um terço e um bilhete pedindo socorro ao padre Cícero. Durante a viagem, a menina chorava e ria. Uma risada que ecoava no corpo dos adultos como frio na espinha. Às vezes cantava. Às vezes sussurrava coisas que só os bois pareciam ouvir. Um dos homens que acompanhava a comitiva jurou mais tarde que, ao passar por um trecho da estrada, viu uma sombra caminhando ao lado do carro de boi, no mesmo passo do animal, mas sem tocar o chão. Ninguém quis confirmar. Ao chegarem em Juazeiro, no final da tarde de um domingo, a vela que levavam apagou sozinha, embora não houvesse vento. Era só o começo. Juazeiro estava quente como brasa. O chão ardia sob os pés. As calçadas de pedra sussurravam histórias antigas. O vento não soprava, ele observava. O carro de boi chegou no fim da tarde, levantando poeira e silêncio. Não era romaria, não era procissão. Era dor. E o povo sentiu isso. A menina estava amarrada, mas acordada. Os olhos fixos num ponto além do horizonte. Não piscava. Às vezes murmurava. Às vezes sorria sem motivo. Os feirantes pararam de vender. Os meninos pararam de correr. As beatas fizeram o sinal da cruz. O som das rodas no chão de terra parecia carregar uma sentença. É ela, sussurrou uma mulher. A menina das vozes. Dizem que fala até o nome dos mortos. Vão levar para o Padim? Padre Cícero vivia numa casa simples, de janelas de madeira azul, com uma cadeira de balanço na varanda e livros empilhados em todos os cantos. O cheiro da casa era mistura de vela, couro e silêncio. O tipo de silêncio que escuta mais do que fala. Quando avisaram que a menina viera de baixa das almas, ele apenas fechou o livro que lia. Colocou o rosário sobre a mesa, calçou as sandálias e disse: Se ela veio até mim, é porque alguém quer ser ouvido. A menina foi levada até um quarto nos fundos da casa. As paredes ali eram limpas, com um pequeno crucifixo acima da cabeceira. Uma vela acesa tremulava na mesa ao lado, como se soubesse o que estava por vir. Padre Cícero entrou sozinho. Quando ela o viu, riu. Mas não com alegria. Com zombaria. A voz dela não combinava com o corpo que carregava. Soava como se falassem por ela, uma boca com memórias que não pertenciam à menina. Então é você, o padre dos milagres, aquele que pensa que sabe o nome de Deus. Cícero não respondeu. Apenas olhou nos olhos dela. Mas não procurava a menina. Procurava o que estava escondido atrás dela. Ajoelhou-se. Quem fala por essa criança não conhece a luz, mas vai conhecê-la hoje. Ele começou a rezar. Com voz baixa, mas firme. Palavras antigas, como escudos. A vela tremia mais forte. O terço balançava entre os dedos. Domine Jesu Christe, libera Ancanimon. Sebastiana gritou. Mas não era dor. Era ódio. O grito fez as janelas baterem. O vento entrou, mesmo com as portas fechadas. A vela apagou. E então reacendeu, sozinha. Padre Cícero não se moveu. Continuou ajoelhado. Foge daquilo que é santo. Sai dela. Não é tua morada. A menina se lançou contra ele. O corpo, antes frágil, agora era força bruta. 3 homens tiveram que entrar para contê-la. Mas Cícero apenas se levantou,
colocou a mão na testa dela e sussurrou: Você está com medo, e o medo não resiste à fé. Ela cuspiu no chão. Riu. Depois parou. E então falou. Ela me chamou. Ela pediu. Queria ver além. Agora viu. E não pode desver. Padre Cícero sentiu o peso daquelas palavras. Aquilo não era apenas possessão. Era pacto involuntário com o invisível. A menina buscou a fé, mas tropeçou no abismo. Cícero se afastou. Fechou os olhos. Disse em voz baixa: Essa guerra não é de hoje. E não é só por ela. O quarto voltou ao silêncio. Sebastiana desmaiou. Os que estavam do lado de fora disseram que ouviram um sino bater, mesmo sem vento, mesmo sem ninguém tocar. Padre Cícero saiu do quarto. O rosto suado. As mãos trêmulas. Mas os olhos estavam firmes. Ela vai lutar mais. Mas não vai lutar sozinha. Nos primeiros dias após o encontro com o padre, a vila respirou alívio. Sebastiana dormiu. Comeu. Chorou. Mas chorava como criança, não como fera. Padre Cícero visitava a casa em silêncio, como quem cuida de um vaso rachado que ainda guarda perfume. Não rezava em voz alta. Apenas sentava ao lado dela, segurava sua mão, e às vezes dizia: Ele ainda ronda. Mas já sabe que aqui tem sentinela. Sebastiana parecia mais leve. A voz era sua. O olhar também. Mas algo em sua postura ainda guardava peso. Às vezes, ela virava o rosto de repente, como quem escuta alguém atrás. Às vezes, olhava para o canto do quarto e cochichava. Agora não. Ele tá aqui perto. A mãe notava. A avó também. Mas ninguém queria acreditar. O povo precisa de alívio. E alívio, às vezes, se veste de negação. Na vila, o falatório cessava. Os mais fiéis diziam: Padim venceu. Outros, mais desconfiados, sussurravam: O mal não vai embora fácil, ele se esconde. Na sexta noite, o que era sussurro virou certeza. Sebastiana acordou no escuro, sentada na cama. Não gritou. Não chorou. Apenas ficou parada. O irmão, dormindo ao lado, sentiu um frio que não combinava com o verão. Acordou, olhou para ela, e tudo o que viu foi sua irmã, olhando para a parede. E rindo. Mas não era riso de alegria. Era riso de quem ouve algo que não devia fazer sentido. E faz. Ele voltou, disse ela, virando lentamente o rosto. Disse que esperou só o padre sair. Ele nunca foi embora. Ele estava dormindo atrás da porta. O menino correu. Acordou a casa inteira. Sebastiana não estava violenta. Mas, estranha. Seus olhos estavam fundos novamente. O sorriso, pequeno demais. Ela falava frases desconexas, como se alguém soprasse por dentro da mente. A vela não apagou. Ela virou sombra e se acendeu do lado de dentro. As cruzes se viraram quando ninguém viu. O galo não canta quando ele entra na casa. Na manhã seguinte, 3 galos da vila amanheceram mortos. Enfileirados. Um ao lado do outro, na frente da porta da casa. O povo voltou a rezar. As velas foram dobradas. A fé virou escudo de novo. Padre Cícero chegou com o rosto calado. Ao entrar na casa, encontrou Sebastiana sentada. Os cabelos desgrenhados. Os pés descalços sujos de barro. Ela olhou para ele. Mas não com ódio. Com dó. Você não devia ter voltado, Padim. Ele disse que a próxima batalha é tua. Não é mais minha. O padre sentou-se à sua frente. Colocou o crucifixo sobre a mesa. Não disse nada. Apenas observou.
Sebastiana fechou os olhos e começou a falar. Mas não era ela. Era uma voz calma, masculina, que falava sem mover os lábios. E dizia verdades futuras. Juazeiro vai crescer. Torres de ferro vão cortar o céu. Carros vão andar sem boi. Pessoas vão falar de longe como se estivessem na sala. E ninguém mais vai ouvir o silêncio. O padre ficou em silêncio. Um suor frio escorreu por sua nuca. Ela abriu os olhos e disse, com sua própria voz: Padre, eu vi o fim do tempo. Vi o sertão coberto de luz. Mas era uma luz que não aquecia. Era uma luz que apagava as velas. Padre Cícero segurou o terço com força. Sentia que o mal não era apenas um espírito. Era uma mensagem. Um aviso. Naquela noite, uma cruz feita com cera derretida apareceu sob a cama da menina. Virada ao contrário. Padre Cícero ajoelhou ao lado da cama. E disse, baixinho: Ela não foi escolhida por acaso. E se o escuro quer passar por ela, vai ter que passar por mim primeiro. Era madrugada. O céu de Juazeiro estava completamente apagado. Nem lua, nem estrela. O mundo parecia de luto, como se soubesse o que estava por acontecer. Na casa de Sebastiana, o ar era denso, como se cada parede respirasse medo. As velas acesas tremiam sem vento. O relógio parou às 2h17. Os cães da rua, que normalmente latiam por tudo, emudeceram. Não era silêncio de paz. Era o tipo de silêncio que precede o trovão. A menina não dormia. Estava sentada, imóvel, com o olhar fixo para o vazio. Ao lado de sua cama, o chão estava coberto com símbolos riscados com carvão, que ninguém ali ousou desenhar. A mãe limpava, mas eles voltavam ao amanhecer. As rezas já não tinham a força de antes. E o povo que antes rodeava a casa, agora passava longe. Padre Cícero chegou pouco depois das 3h. Não trouxe ninguém. Não pediu ajuda. Carregava apenas o terço, o crucifixo de madeira que herdara do pai, um pequeno frasco de água benta e um caderno de orações antigo, com páginas amareladas pelo tempo. Ao entrar, olhou para a mãe da menina. Ela estava de joelhos, os olhos vermelhos, a alma já quase vencida. Ele colocou a mão sobre o ombro dela e disse: Hoje, ou ela volta, ou eu vou no lugar dela. A mãe chorou em silêncio. Padre Cícero entrou no quarto e fechou a porta. A vela sobre o criado mudo vacilou, mas não apagou. O ar estava parado, grosso, como se cada partícula do ambiente estivesse observando. Sebastiana estava deitada. Mas os olhos não piscavam. Quando o padre se aproximou, ela virou o rosto com lentidão. E então falou. Mas a voz não era humana. Veio rezar. Santo? Não percebeu que ela me pertence desde antes do nascimento? Você viu tarde demais. Agora, só há uma saída. Ou ela, ou você. Padre Cícero não respondeu. Sentou-se ao lado da cama, abriu o caderno e começou a rezar. Sua voz era calma, pausada. A cada palavra, a vela acendia mais forte, como se ganhasse vida. Senhor, que venceste o abismo com silêncio. Sê agora vós dentro do vazio. A menina começou a se debater. As mãos se crispavam, os dedos torciam-se como galhos secos. A cama rangia. A janela abriu com violência, embora trancada por dentro. O vento entrou como grito. Mas o padre permaneceu firme. Levantou-se, molhou os dedos com água benta, fez o sinal da cruz sobre a testa da menina e disse, com voz que encheu o cômodo: Em nome de Cristo, Filho do Deus vivo, eu te ordeno, sai dela. Sai do corpo, da mente, do espírito.
e volta para onde foste gerado. A menina gritou. Um grito que não era só som. Era como se alguém morresse dentro dela. O chão tremeu. A vela apagou. Mas a cruz de madeira do padre começou a brilhar com uma luz tênue, como brasa viva. E então, ela riu. Você vai cair, velho. Vai cansar. Você é só carne. Eu sou o tempo. Padre Cícero ajoelhou. Você não me enfrenta. Enfrenta o que me habita. E então, ele fez algo que ninguém esperava. Abraçou a menina. Com força. Com fé. Com tudo. E sussurrou no ouvido dela. Volta, filha. A luz não foi feita para te abandonar. Sebastiana tremeu. Chorou. Gritou. E então, desmaiou. A vela reacendeu. O ar ficou leve. E uma brisa suave tocou o rosto do padre. Ele caiu de joelhos, exausto. Sua batina estava encharcada de suor. O crucifixo caiu da mão, mas ainda brilhava. A mãe entrou correndo. A menina acordou. Olhou ao redor. E sussurrou. Ele foi embora. Nos dias que se seguiram, as marcas sumiram das paredes. O chão ficou limpo. A menina voltou a andar, a sorrir, a rezar. Mas algo havia mudado. E o padre Cícero nunca mais foi o mesmo. Nos meses seguintes, ele passou a caminhar mais devagar. Falava pouco. Olhava o céu como quem ouve vozes que não precisam de som. E quando lhe perguntavam sobre aquele dia, ele respondia apenas: foi a última batalha que lutei com o corpo. As próximas serão com o espírito. Depois daquele dia, o nome de Sebastiana passou a ser falado com reverência. Não como santa, não como mártir, mas como prova viva de que a fé pode ser a última ponte entre a vida e o abismo. Ela cresceu em silêncio, mas um silêncio sereno, como o de um campo depois da chuva. Casou-se, teve filhos. Todos os anos, acendia uma vela no dia do seu exorcismo. Nunca faltava. Nunca dizia por quê. E quando lhe perguntavam o que ela lembrava daquilo, ela sorria de leve e respondia: Padre Cícero me trouxe de volta. Mas antes disso, ele entrou onde ninguém teve coragem de entrar. Dentro da sombra que me habitava. A casa onde tudo aconteceu virou quase um santuário. A parede do quarto, mesmo depois de rebocada, continuava exibindo uma marca em forma de cruz, que reluzia discretamente sob a luz do pôr do sol. O povo dizia que aquela cruz não foi pintada, nem esculpida. Foi queimada pela fé. Padre Cícero também mudou. Depois daquele exorcismo, ele não celebrou mais missas com a mesma voz. Ficou mais calado, mais recolhido. Às vezes, no final da tarde, era visto olhando o horizonte por longos minutos, como se esperasse alguém chegar. Ou como se conversasse com quem só ele via. Ele parou de escrever. Guardou seus cadernos. E passou a visitar mais os doentes, os esquecidos, os tristes. Quando um menino lhe perguntou por que ele não sorria mais, ele respondeu: porque alguns sorrisos só voltam depois do juízo final. E nunca explicou. Alguns anos depois, quando ele partiu deste mundo, a vela de Sebastiana, aquela que ela acendia todos os anos, apagou sozinha, pela primeira vez. Sem vento. Sem motivo. Ela acendeu outra. Mas não chorou. Apenas olhou para a chama e disse, em voz baixa: agora a luz é com ele. Até hoje, nos dias de Romaria, os mais antigos dizem que se você passar por baixa das almas em silêncio e prestar atenção, poderá ver uma menina sentada à beira da estrada. Ela tem os cabelos longos, uma cruz de madeira nas mãos e olhos que parecem carregar dois mundos ao mesmo tempo. E se você tiver fé o suficiente para perguntar quem ela é,
ela só vai responder: eu sou a menina que voltou. Porque o padre ficou. Se essa história tocou o seu coração, se inscreva no nosso canal. O legado do Padre Cícero. Para não perder nenhuma das histórias que mantém viva a fé, o mistério e a alma do sertão. E se acredita que essa história merece ser lembrada, curta o vídeo e compartilhe com quem carrega a luz dentro de si.